Bom, vamos falar o factual, né? O presidente Sérgio Sete Câmara acabou de anunciar reforma oficial Alexandre Matos, agora oficialmente. Vinícius Gris. Com muita responsabilidade, né? Segundo palavras do próprio presidente do Atlético. Eu acho assim, Everton, a gente já debateu, né, esse assunto em outros programas, desde o crescimento aí da possibilidade do acerto com o Alexandre Matos. Eu acho um ótimo nome para o Atlético. Acho que o Atlético contrata um excelente gestor para o futebol, um excelente executivo para o futebol. Acho que o Alexandre Matos nos últimos anos conquistou títulos importantes no cenário nacional. Não sei se coloca o Atlético num patamar de disputar os títulos, né? Acho que a simples chegada dele não basta, vai depender de como ele vai agir no mercado daqui em diante, de como o Atlético vai agir no mercado daqui em diante. Mas sem dúvida hoje o Atlético tem alguém capaz de pensar, de projetar o futebol, de tomar decisões importantes dentro do futebol, algo que faltou muitas vezes nesses últimos anos. Só tenho um porém, de certa maneira, que nem é um porém 100%, porque, repito, precisamos ver daqui em diante os próximos passos, que é o fato de uma gestão que apregoou, desde que assumiu o clube, um discurso de austeridade, um discurso de necessidade de enxugar gastos para fazer o Atlético se tornar um clube viável, e que nos 2 anos anteriores teve prejuízo no seu balanço anual, né? Ou seja, não conseguiu enxugar os gastos, pelo contrário, gastou mais do que ganhou nesses 2 últimos anos, e que chega ao último ano de mandato pressionado, porque não conquistou nada, né? Não conquistou nenhum título mineiro ainda, o presidente Sérgio Sete Câmara, e parece um pouco mais disposto a abrir os cofres. E o Alexandre Matos, todos os bons trabalhos que ele fez, tanto no Cruzeiro quanto no Palmeiras, ele tinha cheque em branco, né? Ele contratava a rodo e gastava muito, principalmente no Palmeiras, que tem um investidor que todo mundo sabe, e resta saber como vai ser a linha adotada por ele no Atlético. Agora, tirando essa parte de reforços, de mercado, a gente já falava isso aqui há um bom tempo, e não só na época do Rui Costa, que trabalho de diretor de futebol não é só contratar jogador, né? O trabalho de diretor de futebol é gerenciar toda uma parte ali, né, de jogadores, de técnicos, fazer uma ponte entre a diretoria e os jogadores, é ser realmente esse elo de ligação ali entre o treinador, os seus superiores, né? E tomar conta, né? Dali para baixo da diretoria para baixo é com ele. Então nessa parte, o Alexandre Matos é um cara que tem, né, muita casca, é um cara experimentado, um cara que já passou por muita coisa, tanto que estava, né, sendo cogitado para trabalhar agora na Inglaterra, né? Então, assim, é um cara que tem muita experiência. Acredito que ninguém com pouca experiência vá trabalhar numa Premier League como ele estava indo trabalhar até pouco tempo, não conseguiu o visto e tal, por isso que acertou com o Atlético. Nessa parte, eu acho a contratação do Matos bem acertada. Mas realmente a pulga atrás da orelha fica por conta da austeridade financeira, por conta de grana, porque, repito, os bons trabalhos dele, feitos no Cruzeiro, 2013 e 14, e no Palmeiras, quando ele ganhou aí título brasileiro e tal, foram com cheque em branco, foram com muito dinheiro despejado para ele contratar. E aí não vai de encontro ao discurso que o Atlético utiliza. Tô curioso também, Ale e amigos, Eu nunca acreditei, isso vale principalmente pro Alexandre lá no Palmeiras. Aqui no Cruzeiro eu até acredito que existia um pouco disso que o Gris falou, dele tomar a decisão final também. Eu acredito, não tem informação. Lá no Palmeiras eu não sei se davam carta branca, ele fazia o que queria. Eu tenho a impressão que não. Eu imagino que passava pelas mãos do presidente as assinaturas, né? Bom, tem um jogador, tem o Vinícius Gris ali para contratar. E aí, presidente, não pode trazer. Ou então não deve trazer. Então, eu acho importante o papel do presidente Sérgio Sete Câmara, e até mesmo sempre passando pelas análises, eu acho que deve acontecer, até pelo Marcelo Cabo, a entrevista dele ontem falava da importância de um alinhamento entre as ideias do treinador, né, com os diretores, e que isso funciona bem quando a coisa caminha desse jeito. E tomara que se alinhem Matos,
Sampaoli e que o presidente Sérgio Sete Câmara tenha equilíbrio também no momento das tomadas de decisões. É ou não é, menino Gomide? Boa noite, Gomide, mais uma vez. Boa noite novamente, Everton. Boa noite a todos. Ao Tele20 ligado aqui em todas as plataformas da 98. Ô Everton, a gente debateu um pouco lá na TV a respeito do Alexandre Matos, né? E na oportunidade eu destaquei que um profissional que conquista 2 títulos de forma consecutiva do Campeonato Brasileiro, como foi pelo Cruzeiro 2013 e 2014. Conquistou o Campeonato Brasileiro de 2016 e 2018 pelo Palmeiras. Copa do Brasil do Palmeiras, se eu não estou equivocado, foi 2015. Ou seja, os 2 principais campeonatos do calendário nacional, ele já conquistou, né? Claro que não sozinho, mas estando ali por trás, né? Dando o suporte, fazendo contratações, ele esteve presente em 5 oportunidades. Eu vejo o trabalho que o Matos fez no Cruzeiro diferente e bem diferente do que foi no Palmeiras. O porquê? Porque até 2017, até o dia 10 de abril de 2017, ou seja, o período ao qual ele foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro 2013 e 2014, ainda era permitido a participação de terceiros nos direitos econômicos no futebol brasileiro e mundial, né? A partir de 10 de abril de 2017, isso foi revogado pela FIFA. Então, grupos econômicos, como tinha Grupo Sonda, tinha a Trafic, enfim, entre outros do futebol, eles não podiam mais ter direitos econômicos de um atleta. E um atleta, ele poderia ser contratado por qualquer clube e ter o clube apenas 10% dos direitos econômicos desse jogador e o restante ser todo fatiado. Um grupo empresarial, o próprio atleta, o empresário, enfim, outras partes. E isso, quer queira, quer não, contribuía e muito para os clubes fazerem contratações. Porque vamos supor, você, Everton, está no papel do Alexandre Matos, eu sou um empresário, eu tenho um bom jogador e você me fala, eu quero que ele jogue, você falando para mim, você quer que ele jogue no seu time, mas você não tem dinheiro para contratá-lo, vamos trazer ele para cá, eu vou te pagar X, mas vou comprar apenas X% dos direitos econômicos, então era mais fácil fazer a roda girar, né? E quando precisavam de dinheiro, a gente destacou isso aqui na terça-feira, os clubes vendiam uma certa porcentagem dos jogadores para girar o fluxo de caixa. Ok, 2017 isso foi proibido e foi dessa forma com que ele fez muitas contratações no Cruzeiro. Estava errado? Obviamente não. Trabalhou de acordo com a lei, montou 2 bons times, na verdade, um sequência do outro, né, com poucas modificações, ganhou 2 campeonatos brasileiros. Quando ele foi para o Palmeiras, essa lei já tinha sido, na verdade, em meio ao trabalho já no Palmeiras, essa lei foi revogada, né? Na verdade, foi instituída. Terceiros não podem mais ter direitos econômicos dos jogadores. Na verdade, os próprios atletas poderem ter direitos econômicos deles mesmos, né? Um jogador ter X% do próprio passe, que não existe mais o passe, né? Veio a partir de 2019, só no ano passado. Hoje um jogador pode ter 50% dos direitos dele, numa venda ele lucra 50%. Então foram modos diferentes dele montar os times e conseguir ser campeão. Como não sabemos, né, Everton, como o Atlético vai agora passar a agir no mercado, a presença do Alexandre Matos é claro que é importante, porque se tem alguém que fez negociações, e muitas, nos últimos anos, independente das cifras, se foram cifras altas ou cifras baixas, mas que tem boa entrada no mercado, se tem alguém no futebol brasileiro atualmente, ele é um desses personagens, né? Talvez agora com o poderio financeiro do Flamengo, parelho ali com os diretores financeiros do Flamengo. Mas resta saber como será o aporte do Atlético para ir ao mercado e contratar jogadores, né? Claro que ele deve ter um bom banco de dados com relação a atletas do exterior que tem contrato se encerrando e já podem assinar um pré-contrato a partir de julho e talvez esse atleta tenha interesse em vir para o futebol brasileiro. Acredito que ele deve ter um excelente banco de dados, já que fez tantas negociações.
E é uma figura que o Atlético precisa, enfim, um nome que tem peso e que precisa se firmar no cargo, né? Porque recentemente já passou o Alexandre Galo, já passou o Marques, já passou o Rui Costa, e todos foram trabalhos muito sazonais, né? Nenhum muito duradouro. Que ele conhece o mercado, conhece muito bem, Everton. E lá na Band eu também comentei, né? Quando um time conquista, né? E eu acho que o trabalho do diretor não deve ser avaliado somente quando ganha, porque no Brasil tem-se muita impressão de que trabalho bom é o só o que levanta a taça. Tem muitos trabalhos bons que não terminam em título, mas o trabalho foi bom, né? O Fortaleza faz um bom trabalho, o Atlético Paranaense faz um bom trabalho, o Bahia faz um bom trabalho, de acordo com o que eles podem, o quanto o orçamento deles suporta, né? Fazer contratações, pagar profissionais, enfim, mas são bons trabalhos. Se for campeão, é um bônus disso tudo, né?